No quadro Ciência da Felicidade de hoje, vamos falar sobre os papéis sociais que nos impedem de ser feliz. Bem-vindo, Lucas Penteado. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tá tudo ótimo. Bom, vamos começar falando então das imposições que tem por aí? Exato. Eu queria começar hoje falando de uma história bem simples que aconteceu há algum tempo atrás. Estive num posto de gasolina e quando eu fui pagar, eu conversando com a pessoa, com a atendente, eu falei, boa tarde, tudo bem? E ela olhou para mim e falou assim, você é assim com todo mundo? Eu falei, sou. E ela me disse, normalmente os clientes não são assim. Eu disse a ela, é porque eu não sou cliente, eu sou pessoa. E quando a gente tira as máscaras e os personagens criados no nosso dia a dia, a gente consegue ter uma vida muito mais simples. Até na questão de apresentar um programa de televisão, de vir ser entrevistado, quanto mais a gente se sente natural, mais fácil é fazer aquilo que a gente se propõe. Agora, isso às vezes é problema, né? Porque as pessoas já esperam que você se porte de determinada forma. Então tem aquela frase célebre, até que virou aí piada, da Marcela Temer, né, da mulher recatada, do lar, parará, no momento em que as mulheres estão cada vez mais alçando, né, espaço no mercado de trabalho. Exatamente. Então fica aquela coisa assim, então o certo é ser quieto, o certo é não cumprimentar, o certo, não, é parecido, fala demais. Tem muito isso às vezes, né, de, tá querendo aparecer. Eu tenho um grande amigo chamado Alexandre Ferro que muitas vezes ele fala assim, olha, você tem que se comportar direitinho. E o comportar-se direitinho, normalmente para mim é fazer a bagunça que eu faço normalmente. O direitinho dele é diferente do seu. Cada um tem o seu comportar-se, porque o comportamento ele é diferente para cada pessoa. É importante se reconhecer no seu comportamento e saber que para determinadas atividades que você vai fazer, é importante que você demonstre o seu comportamento antes de ser contratado, por exemplo, por uma empresa. Se você for extremamente natural numa entrevista de emprego, pode ser que aquela vaga não seja a sua, pode ser que aquela vaga não se encaixe exatamente com o seu trabalho, mas a pessoa que te entrevistou vai entender, falar, não, eu entendi essa pessoa. Por quê? Quanto mais a gente se esconde, quanto mais a gente tenta demonstrar um personagem social adequado ao momento que você está vivendo, mais isso dói para o nosso cérebro. É um fato doloroso, né? É algo que você coloca para o seu cérebro, olha, você precisa interpretar agora, você precisa mostrar que você é uma outra pessoa, e isso gera uma dor interna. Eu vou puxar para relacionamentos também, né? Às vezes acontece assim, mas há 6 meses, quando a gente se conheceu, você era de um jeito, agora você mudou. Na verdade, a pessoa não mudou, ela voltou a ser quem ela é de verdade, né? Exatamente. A gente tem um comportamento que nós chamamos de comportamento natural. O nosso comportamento natural é quando a gente se sente à vontade para conversar com a pessoa, se sente à vontade para demonstrar aquilo que você realmente é. E quando nós estamos tentando conquistar uma pessoa, muitas vezes a gente assume um comportamento que é um comportamento distinto. O que não é bom. O que não é bom, porque quando a pessoa te conhecer verdadeiramente, ela vai se assustar com aquilo que você é naquele momento. Bons relacionamentos iniciam-se com um comportamento natural. Bons relacionamentos se iniciam quando você encontra uma pessoa que está no modo natural dela de ser, se encanta por aquele modo de ser e ela permanece naquele modo de ser. Ela não mente, não inventa, não cria um personagem, porque o personagem, uma hora, ele é insustentável. A gente pode dizer, então, que felicidade é ser quem você é e não se transformar para ser o que os outros querem ou esperam de você? Exatamente. A felicidade está ligada a você mostrar quem realmente você é e se sentir seguro disso. Muitas vezes, no trabalho, as pessoas perguntam, você é bom em atividades com computador, em atividades técnicas, mais para o lado racional? Você tem que ter a coragem de dizer, não, eu não sou bom nisso. O que eu desejo fazer é isso, isso, isso. Pode ser que nesse momento eu aprenda a fazer essas atividades, mas se eu tenho outras atividades prazerosas também. É importante a gente reconhecer que o trabalho muitas vezes nos leva a fazer algumas atividades que não são atividades felizes. Por isso, a gente precisa de outras atividades que nos carregam. A felicidade deve ser, na sua vida, momentos de se recarregar. Então, interpretar um personagem o tempo todo, vai te levar a ficar sem energia. A energia da felicidade é ter momentos livres, momentos leves, momentos em que você pode ser você mesmo.
Existem alguns momentos que o comportamento deve ser de acordo com os padrões. Isso tem uma verdade ainda, né? Ainda precisa ser dessa maneira. Mas o comportamento feliz é aquele comportamento que você se reconhece. A gente falando sobre isso, dá para a gente puxar que principalmente no trabalho, no lado profissional, é preciso às vezes não ser tão de repente, né? Exatamente. A espontaneidade, ela tem os seus momentos e ela tem que ter seus momentos. É a gente não ser completamente alheio a ela. A gente não tirar a felicidade da nossa vida, não tirar a expressividade, não tirar isso da nossa vida porque isso não é aceito no meu ambiente de trabalho. Nós sabemos que as melhores empresas para se trabalhar, elas têm cultura de treinamento e têm cultura de convívio, onde as pessoas se conhecem verdadeiramente. Por quê? Quanto mais à vontade eu estiver no meu trabalho, melhor eu desempenharei as funções que são difíceis para o meu cérebro. Quanto mais à vontade eu estou para fazer 70%, 80% do meu dia a dia, aquelas funções que são 20% ou 30% do meu dia a dia vão sair mais fácil, né? É importante a gente reconhecer, o crescimento é um aprendizado constante, mas ele precisa ser feliz, ele precisa ser colocado com um bom equilíbrio. E é importante também a gente pensar que para se aceitar é preciso antes se conhecer, né? Exatamente. Como eu sou, da onde veio esse meu comportamento? Estudar um pouco disso. Essa semana eu vou ministrar um treinamento aqui sobre neurociência aplicada à inteligência emocional. A gente reconhecer no nosso cérebro por que nós temos determinadas atitudes e reconhecer que essas atitudes também são feitas a partir das memórias. O que são memórias felizes para você? No domingo passado eu falei para o meu pai, eu tenho uma memória de quando eu era criança que eu abria a geladeira e tinha vários doces dentro da geladeira. E um domingo depois ele fez questão de comprar alguns doces e deixar ali dentro. Essa memória feliz me trouxe algo muito forte para poder trabalhar durante a minha semana. É algo que me animou. Animar é você estar tanto no estado de felicidade quanto no estado de comprometimento ao mesmo tempo. E aí, quando vem aí as intempéries da vida, as coisas mais difíceis, você busca essa memória? Como é que é isso? O interessante é que você busque boas memórias. Por isso a gente fala da importância do convívio. Quando você convive com pessoas há muito tempo, você tem aquela roda de conversa para você lembrar de momentos bons que você viveu. É importante escolher pessoas do convívio que lembrem de bons momentos, contem boas coisas, porque tudo isso cria um processo de memória, de memória em tempo real. É como se a gente estivesse vivendo aquilo novamente. O nosso cérebro, ele interpreta as percepções como se fossem reais. Ele só tem como interpretar aquela memória como se ela estivesse acontecendo novamente. Quando a gente conta boas histórias do passado, é como se a gente vivesse elas no tempo presente. E a gente pode dizer, então, que esse formato de se adequar aos padrões e ser uma outra pessoa, de repente, não, eu preciso ser um pai bravo porque senão não vai dar certo com meu filho, com minha filha. Isso não é legal, tem que saber se impor sendo quem é isso. Como é que fica isso? Isso, eu tenho que compreender que na educação, tanto na educação dos filhos, quanto no meu convívio, eu preciso demonstrar aquilo que é meu, como natural, mas eu preciso manter isso de maneira muito clara. Às vezes eu demonstro para o meu filho, eu demonstro para a criança que eu tenho um comportamento mais solto, mais descontraído, mas eu consigo explicar que nesses momentos é importante que ele também tenha. O que a gente não pode é criar na cabeça da criança o que a gente chama de ruptura de visão, ruptura de percepção. É o pai que usa o celular o dia inteiro, mas fala para o filho que é proibido usar a tecnologia. É o pai que está o dia todo fechado num quarto, mas fala para a criança que é importante ela conviver. Então as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela nossa fala. É importante ter essa congruência do que eu estou falando e do que eu estou fazendo. Aí eu consigo mostrar meu comportamento e educar uma pessoa e criar uma pessoa para viver no mundo de maneira mais natural. E quando a gente fala em profissionalismo, em trabalho, dá uma quebrada nesses rótulos, porque assim, a pessoa brava não quer dizer que tenha credibilidade, né? Existe um papel profissional, que é aquele cara de terno e gravata, com a imagem do executivo, com a cara fechada, e que ele consegue tudo que ele precisa conseguir naquele momento. Esse papel que foi criado há muito tempo atrás é um papel que na sociedade atual vem perdendo força. Por quê? Porque é um papel difícil de ser desempenhado todos os dias, até mesmo por esse profissional. Nós temos hoje uma vida muito mais explícita, uma vida onde nós somos vistos em vários lugares diferentes e elaborar um papel, manter um personagem hoje é muito mais difícil.
Aquele pai que antes fazia esse papel do grande executivo, ele hoje é visto na internet brincando com o filho, rolando no chão, o que faria dele uma pessoa completamente diferente dos padrões que a empresa exigia. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Bom naquilo que você faz não significa que você é um profissional fechado. Significa que você é uma boa pessoa que executa as tarefas da maneira que você consegue, da melhor maneira que você consegue. E aí você é feliz. Aí dá para trabalhar até mais do que o esperado. E aí o estresse não pesa tanto, né? Não pesa. Eu não me lembro onde eu li alguma coisa nesse sentido, que o atual gestor da modernidade, ele conquista os seus funcionários, os seus subordinados, por aquilo que ele representa, pelos exemplos que ele dá. E não mais impõe, ou seja, as pessoas respeitam a pessoa e por isso trabalham junto com ele, se unem, fazem parte do time, do que fazem porque tem medo dele. O personagem não faz mais sentido. O personagem do chefe não faz mais sentido nenhum. A gente não segue mais o chefe. É muito difícil dessa nova sociedade levar em frente pessoas que têm uma palavra de um jeito e uma ação do outro. Hoje o líder ele precisa ser um exemplo naquilo que ele pede e naquilo que ele faz. Não é pro líder ser um líder frouxo. O líder precisa sim ter o controle da situação, precisa saber cobrar, precisa saber organizar e delegar tarefas. Mas antes de tudo isso, ele precisa provar através do seu exemplo por que ele alcançou essa liderança. Hoje o líder profissional ele é uma pessoa que as pessoas gostariam de ser como ele no seu exemplo de vida, não só, mas somente no exemplo de trabalho. A gente entende, a gente aprende muito mais com o ser humano natural do que com o personagem que ele desempenhava antes. Pelo respeito, não pelo medo. Exatamente, o medo não faz mais sentido. Quem quiser participar do curso ainda dá tempo? Ainda dá tempo, nós temos ainda 3 vagas, o curso vai acontecer amanhã, terça-feira, quarta e quinta, vai ser na Orbital Aceleradora, e quem quiser entrar em contato, pode mandar uma mensagem diretamente pelo WhatsApp ou me procurar pelo Facebook. Quer deixar o telefone? O telefone é 449-9916-9509. Ou no Facebook, Ou no Thiago. Facebook, Lucas Penteado, especialista em felicidade. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Lucas.